Primeira coisa, qual que é a base do que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar aqui principalmente com o controle neuroemocional. O que é o controle neuroemocional? É o controle das emoções a nível subconsciente. O que acontece, gente? Vocês já devem ter ouvido falar que nós temos o cérebro racional e o cérebro emocional. A gente acha que a gente toma decisões baseado no nosso racional, quando, na verdade, a gente toma decisões baseadas nas nossas emoções. Se não fosse assim, não existia cigarro, não existiam pessoas acima do peso, não existia drogas e nada que causa mal para a gente, porque racionalmente a gente sabe que é prejudicial, então a gente não faria. A gente não acordaria tarde, a gente não procrastinava e todo mundo teria sucesso. Só que não. Quem decide, quem controla as nossas decisões é o nosso cérebro emocional. Então, para explicar um pouco como é que funciona essa tomada de decisões, como é que funciona o nosso cérebro, vou explicar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento da mente. Alguns vão revisar, outros provavelmente verão pela primeira vez, mas basicamente, o que é isso? Muito bem. Rapaz, eu fico impressionado com a minha habilidade de desenho. Um iceberg. Legal. Ó, isso é um modelo da mente, tá? Dentro desse modelo, a gente tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O inconsciente, vamos conhecer como a nossa mente automática. São as nossas funções básicas, que é o sistema nervoso autônomo, que cuida da circulação, respiração, essas coisas mais automáticas da nossa vida, sistema imunológico, esse tipo de coisa. Ou seja, aquelas coisas que a gente não controla no nosso corpo, aquilo que funciona automaticamente. Se vocês estão aqui hoje, ótimo sinal, está tudo funcionando direitinho com o inconsciente de vocês. Senão vocês não estariam aqui. A gente tem o consciente. O consciente é a nossa mente racional. Ela que é responsável, também conhecido como neocórtex. Ela que é responsável pela nossa linguagem. Ela que é responsável por a gente ter evoluído como espécie. Por a gente conseguir transmitir conhecimento. Por vocês me entenderem. Graças ao nosso consciente, que é o nosso cérebro mais jovem. É a parte do cérebro mais nova. Que só os seres humanos têm. Os outros animais não desenvolveram essa área tanto quanto a gente. A gente tem aqui também a nossa memória funcional. Quem que é a nossa memória funcional? É a nossa memória do dia a dia. Lembrar o nome da esposa. Quando você troca, é a sua memória funcional te sacaneando. A memória funcional é responsável por a gente saber o nosso interesse, aquelas coisas que a gente usa no dia a dia, coisas mais práticas. Ela é como se fosse a memória RAM do computador. Então, quando você começa a não usar muito a informação, ela descarta essa informação que está na memória funcional e joga para a memória de longo prazo. Deixa lá. Então, essa nossa memória, toda vez que você conversa com alguém, que você conhece uma pessoa, as informações vão para a nossa memória funcional. A gente tem aqui também, no nosso consciente, a nossa parte analítica, que faz análise dos dados, das nossas opções, das nossas possibilidades. Ela que faz esse tipo de análise. Eu corro ou eu fico parado? O que é aquilo? Ela vai sempre estar analisando o meio ambiente naquilo que a gente tem de opções para tomada de decisões. E a nossa função racional é que exige que a gente que a gente tenha um porquê das coisas. Então, para satisfazer a nossa mente racional, a gente está o tempo inteiro querendo saber o porquê das coisas. Não importa se a gente entende esse porquê. Quer ver um exemplo? Por que a gente não voa? Porque não tem asa? Por causa da gravidade que a gente não voa. Se não tivesse gravidade, a gente fala. Satisfez o racional de vocês, sim ou não? Sim, satisfaz. Mas você sabe explicar a gravidade? É isso. Quando a gente fala, é nesse nível. Então, assim, você não precisa entender a fundo o que é, mas você se contenta com aquela resposta, porque é para isso que o nosso sistema racional, é isso que ele precisa. E isso faz com que a gente ache
que as nossas decisões são racionais. Porque toda vez que você toma uma decisão, o seu racional justifica essa decisão, mesmo que você não tenha tomado ela conscientemente. As nossas decisões são tomadas aqui, ó, no subconsciente, e são justificadas no consciente. E o que a gente leva em consideração para tomar essas decisões? A nossa memória de longo prazo. O que acontece, galera? Tudo que você faz gera uma emoção, positiva ou negativa. E o nosso sistema, eu nomeei ele de sistema decisor bineural. O nosso sistema decisor, ele faz o seguinte: toda vez que você precisa tomar uma decisão, o que ele analisa é qual a chance disso aqui me causar dor, qual a chance disso aqui me dar prazer. Basicamente isso. Por quê? A sensação dele é, o objetivo dele é, a grande função do nosso subconsciente, também conhecido como sistema límbico, é a preservação, é manter a gente vivo, é sobrevivência. Uma vez que ele tem a necessidade de sobrevivência, o que ele vai observar é qual a chance que ele tem da gente se manter vivo e ter prazer, ou da gente se lascar e morrer. Basicamente é isso que ele analisa. E como é que ele analisa isso? Baseado na nossa experiência, naquilo que está armazenado na nossa memória de longo prazo. Só que o que acontece? A maior parte da sua memória de longo prazo foi formada do zero, né, da barriga da sua mãe, 3 meses dentro da barriga da sua mãe, até os 12 anos. A maior parte de quem a gente é, da nossa personalidade, da nossa identidade, foi formada nessa idade. E essas informações, elas eram armazenadas sem filtro. Hoje a gente filtra. Mas antes, quando a gente é criança, a gente não filtra. Pai e mãe falou, a água parou. É ou não é? E aí o que acontece? Como a gente vinha, como é que a gente armazenava essa informação lá na nossa memória de longo prazo? Através de exemplo. Toda vez... Lembra que a gente fala, ó, não adianta você falar uma coisa para o seu filho que ele vai ver o seu exemplo? Então, o que mais grava no nosso subconsciente é o exemplo. E o exemplo são de figuras de autoridade. Então, pais, irmãos mais velhos, tios, professores, pessoas que estão à nossa volta, que têm o poder de influência sobre a gente naquele momento, naquela idade. Então, essas informações entravam direto para o nosso subconsciente. Se você, quando era pequeno, escutava muito, você é burro, menino. Se você, quando era pequeno, escutava, ouvia seus pais brigando por dinheiro, ou de alguma forma, falando, dinheiro não nasce em árvore. Pai, compre isso para mim. Você acha que dinheiro nasce em árvore, menino? E quantas vezes eu não ouvi isso? Né? Não tenho dinheiro. Então, tudo aquilo, todos aqueles exemplos, tudo aquilo que aconteceu na sua infância foi sendo gravado na sua memória de longo prazo. E aí o que acontece? Quando o seu sistema ele precisa tomar uma decisão, ele vai lá e consulta essa memória de longo prazo para ver qual é a chance dele ter dor ou dele ter prazer. E aí entra o ponto aqui. Além do exemplo, tem mais outras 2 formas da gente gravar informações no nosso subconsciente. A gente pode gravar também através da vivência. Lembra que a vida ensina de forma dura? Então, é verdade. Isso fica gravado no nosso subconsciente. Toda a vivência, toda a experiência que você tem de você viver algo, isso causa em você também uma série de conexões neurais, uma série de sinapses que vão fazendo você se tornar quem você é. E, além disso, a gente tem também a imaginação. O nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. E aqui, eu vou pedir para vocês fazerem o teste. Entenda o seguinte, você que está sob o controle da sua mente. Se você quiser imaginar, você vai imaginar. Se você quiser me desafiar, você vai me desafiar. E não vai funcionar. Então, faça por você, beleza? Você vai fazer o seguinte, você vai olhar o seu dedo e você vai imaginar uma barra de ferro no seu dedo. Imagina ou que o seu dedo é uma barra de ferro, ou que ele está envolto de um cano de ferro. Enquanto você olha para o seu dedo e você imagina essa barra, você tenta dobrar ele e não consegue, para você ver. Olha, tenta dobrar.
Show. Enquanto você imagina, você tenta dobrar. Pode parar, pessoal. Quando você imagina, o seu cérebro ele não diferencia realidade de imaginação. Se isso acontecesse, a indústria pornô não funcionaria. Beleza? Faz sentido? Show de bola. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a sua imaginação o tempo inteiro. Para quê? Para reprogramar as suas memórias de longo prazo. Então, o tempo todo eu vou pedir para vocês imaginarem para a gente poder reconstruir. Imaginar inclui sentir. Porque o que acontece? Para você criar e salvar essa informação na sua memória de longo prazo, você precisa de um forte impacto emocional. As informações elas são gravadas como uma forma de decisão toda vez que você tem um forte impacto emocional. Então, aqui a gente vai trabalhar com emoção, com bastante emoção. Eu vou pedir para vocês se emocionarem o tempo inteiro. E imaginação. Quando a gente junta as duas coisas, a gente substitui, a gente reescreve o que está escrito aqui dentro. Certo? Além disso, dentro do nosso subconsciente, a gente ainda tem os hábitos. O que são os hábitos? Toda vez que você passa um certo tempo executando uma tarefa, executando uma atividade, racionalmente, chega um ponto em que aquilo se torna subconsciente. E naquele ponto que aquilo se torna subconsciente, aquilo se torna um hábito. Então, existem duas formas da gente programar a nossa mente subconsciente. Através de forte impacto emocional e através da repetição. São as duas formas que a gente consegue reprogramar a nossa mente. Só que qual que é o grande problema da repetição? Tá vendo a nossa aguinha aqui? O que acontece? O nosso subconsciente, ele gasta em torno de 75% da nossa energia corporal. Então, o bicho é preguiçoso pra caramba. Por quê? Porque dá trabalho mexer nas suas programações. É cansativo. Então, ele vai estar sempre tentando não mudar. Vai ficar aquela vozinha na sua cabeça. Quem que é aquela vozinha da sua cabeça? É essa barreira aqui, que a gente chama de fator crítico. Então, quem que é o fator crítico? O fator crítico ele é como se fosse o porteiro do seu subconsciente. Ele fica na mente consciente, mas ele é um funcionário da mente subconsciente. Toda vez que você tenta adquirir um novo hábito, que você tenta fazer alguma coisa que vai contra as suas crenças, os seus valores, o que vai acontecer? O seu fator crítico vai chegar lá e vai falar assim, subconsciente, doido aqui, tá querendo ganhar 1 milhão. Mas, a vida inteira, ele falou que rico não presta. O vilão da novela que ele assistia sempre era rico. Galera que era feliz eram os pobres. E quando o rico se dava bem, ele ainda era infeliz. Se lascava. E aí o subconsciente fala assim, eu não quero ser rico não, esse negócio dá trabalho, isso aí eu vou ser visto como mal, vai atrair insegurança, eu vou ser o vilão da história. Não quero ser rico não. Fator crítico, não deixa essa sugestão entrar não. Aí o que o fator crítico faz? Devolve a sugestão para uma outra função do nosso consciente que vocês conhecem muito bem, chamada de força de vontade. Conhece a força de vontade? Então, o que acontece? A força de vontade ela é igual uma bateria. Quando você acorda de manhã, ela está recarregada. Top de linha, toda preenchida. À medida que você vai tomando decisões ao longo do seu dia, decisões que muitas vezes vão contra a sua memória de longo prazo, a sua força de vontade ela vai gastando. Ela vai gastando aquela tomada de decisões. Aí chega a noite, você está estressado, puto, pegou trânsito, para comer uma coisinha no shopping. Aí você, passa um tempão juntando dinheirinho para fazer o seu 1 milhão lá. Aí você vê aquela palavra mágica, né, mulherada? Promoção. Seu subconsciente faz aquela pressão emocional. A força de vontade já está com a bateria no quimba. Ela vai lá e você se sabota. Você pega e gasta o dinheiro que você estava juntando para a sua independência. O que a gente tem que fazer aqui, para a gente conseguir que a sua imaginação, com forte impacto emocional, entrem para a sua memória de longo prazo e seja reprogramada, é tirar esse carinha aqui da jogada. É você voltar à sua mente infantil, à sua mente de criança, onde o fator crítico ele não existia. Quando a gente tira o fator crítico da jogada, quem define
o que vai entrar ou não no seu subconsciente é o seu racional, é a sua mente consciente, e não o fator crítico. E a partir do momento que você assume o controle da tomada de decisão do que vai entrar e o que não vai entrar na sua mente, você assume de volta as rédeas da sua vida. Sabe o que é isso, galera? Vocês sabem o que é isso que eu acabei de explicar para vocês aqui? Parece alguma coisa de outro mundo? Não. Isso é hipnose. A hipnose nada mais é do que tirar o seu fator crítico. Fagner, por que então aquele povo que eu vi lá no Freesider Meeting não viu uma pessoa passar na frente dele? Você dominou, você controlou a mente dele. Não. O que aconteceu lá? Lembra o seguinte, o seu racional, tudo que ele vê, está escrito na sua memória aqui. Lá dentro do nosso, lá no fator crítico, quando a gente tira o fator crítico aqui da jogada, eu consigo, através de sugestões, inserir informações na memória de longo prazo. O que você vê, galera, olha que louco, o que você vê aqui, você só sabe que isso é vermelho, você só sabe que isso é preto. E se você for daltônico, você entende bem o que eu estou falando? Porque está a informação na sua cabeça. Porque isso está gravado desde criança lá, o dia que você descobriu, isso é vermelho, isso é preto. Se eu chego e dou uma sugestão e falo para você, no estado hipnótico, onde você, o seu fator crítico não está ali, e falo, isso daqui é preto, essa toalha é preta, e você conscientemente autoriza essa informação a entrar no seu subconsciente, o que vai acontecer? Você vai ver preto. Porque é essa informação que é jogada para você na hora que você traz a informação. Então, quando eu pergunto que cor é essa, a informação que tem gravada para você é preto. Você pega e responde preto. Faz sentido?